Vamos para a tela antes de começar a nossa entrevista, porque é uma importante informação e tem relação. Está disponível no nosso Twitter, @UbraTV, siga a gente no Twitter. A OAB do Rio Grande do Sul entrou nesta segunda-feira com uma ação no Tribunal de Justiça do Estado contra o aumento do IPTU em Porto Alegre, ou correção da tabela. Segundo a entidade, um estudo liderado pela Comissão de Direito Tributário encontrou 5 pontos inconstitucionais na nova lei. Se a Câmara de Vereadores de Porto Alegre não derrubar o veto do prefeito, o aumento médio do imposto deve ficar em 10,4% no ano que vem. E agora sim a gente vai ter essas informações, porque o prefeito Nelson Marquesan Júnior sancionou na última terça-feira a lei que altera a planta de valores do IPTU da capital. A atualização prevê reajustes de até 30%, diminuição e isenção no valor do imposto de alguns imóveis. Para entender o impacto dessa mudança, está com a gente o presidente da Associação de Auditores da Receita Municipal, Fernando Ismael Schunk. Boa noite, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Bom, vamos começar entendendo, independente do que a OAB tenha entrado agora na Justiça nesta segunda-feira, para a gente começar, o que os moradores de Porto Alegre podem esperar dessa mudança? Quais serão os impactos? Se discute muito. Hoje as palavras têm poder, né? Uns falam em correção, outros falam em atualização e outros já vão direto e dizem, olha, o aumento do IPTU. Né? Como é que a gente pode interpretar a partir da perspectiva dos auditores? Na verdade, a nossa associação, a IAMU, ela já vem há um longo tempo defendendo a necessidade de uma atualização dessa planta genérica, porque realmente Porto Alegre deve ser a última capital em termos de atualizar sua planta de valores, né? Já fazem 28 anos que não se atualiza, então nós sempre tivemos uma posição técnica da necessidade de fazer essa atualização. É claro que a questão do quanto isso vai impactar na carga tributária é uma decisão política que cabe ao chefe do executivo e aos vereadores da capital definir, né, quais serão os parâmetros e o quanto, se vai ter ganho de arrecadação, se vai ter perda. Sim. Né, não cabe a nós tratar disso, né? Bom, de que forma isso vai ser feito? Porque alguns questionam que a defasagem realmente era muito grande e contemplava décadas, por exemplo. Claro. E que o que se discute, talvez, em um determinado momento é, ok, vamos atualizar, mas quanto tempo nós vamos ter para a atualização até o final, né? Se isso não vai ser um impacto muito imediato. Sim. Na verdade, eu acho que é importante colocar para os telespectadores aqui entender exatamente como é que funciona, o que é o IPTU e como é que ele é cobrado. Né? Na verdade, o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, ele é calculado com base no seu valor venal. Né? O que é esse valor venal? O valor venal seria o valor que o seu imóvel alcançaria numa situação de compra e venda, né? À vista, em condições usuais de mercado. Né? Então, esse seria a forma de se chegar ao valor, considerada a sua alíquota de IPTU, tu chega num valor devido de imposto. Tá? Só que, na verdade, o município ele precisa fazer essa apuração para todos os imóveis do município. E aí é que vem a questão da planta genérica de valores, a PGV. Né? Com a PGV, tu consegue estabelecer, por meio de critérios técnicos, né, e determinados, tu consegue chegar num valor médio de terreno, dependendo da sua região onde ele está localizado, né, e o valor do metro quadrado da edificação, a depender do seu tipo construtivo, do seu padrão construtivo. Então, a partir do momento que tu tem o valor venal, né, presumido desses imóveis, com base nesses critérios, tu chega no valor venal, que é a base de cálculo do IPTU, e aí tu aplica a alíquota, dependendo se é residencial, se é não residencial, se é terreno, cada um tem a sua alíquota específica, né? E aí sim se chega ao valor do imposto devido. Bom, o que acontece? Porto Alegre está há 28 anos com essa planta defasada, e isso acaba gerando muita injustiça, porque a cidade mudou, em 30 anos a cidade mudou muito. Né? Tem regiões que antigamente eram mato, que hoje, né, estão desenvolvidas, tem a questão da Carlos Gomes, lá da terceira perimetral, que foi feita a duplicação. Tu tem diversas obras, seja públicas, sejam privadas, que valorizam os imóveis, né? Tem a questão do interesse de mercado, uma região pode se tornar com maior interesse, né, a partir de um determinado momento. Então, o que se tenta chegar é num valor venal que ele corresponda ao valor real do imóvel. Né? Um dado que é importante trazer aqui,
Hoje, né, sem a atualização da planta de valores, hoje nós tínhamos imóveis avaliados a cerca de 31% do que seria o valor de mercado médio, né? Sim. Valor médio de imóveis. Com essa atualização da planta genérica, é claro que existem algumas emendas que foram aprovadas na Câmara de Vereadores, que o Executivo não vetou, algumas outras ele vetou. Então, pode ter alguma diferença nesse dado que eu vou trazer, mas hoje a gente chegaria num valor venal de 68%, estimado 68% do valor de mercado dos imóveis, em média. Em média. Pode ter imóveis em valor um pouco abaixo, pode ter valores de imóveis acima. Para esses imóveis que estão acima, o contribuinte pode entrar com reclamação, né? Ele vai justificar a sua resignação, né? Vai comprovar conforme definido em lei ou em decreto. E então vai ser feito análise pelos técnicos da Fazenda, né? Esse questionamento se faz na Justiça ou diretamente na Prefeitura? Não, administrativo. Administrativamente na Prefeitura. Claro que, eventualmente, se ele não concordar com a decisão... Ele pode ir à Justiça. Ele pode ir à Justiça, mas ele vai ter uma Mas decisão... existe a possibilidade de chegar junto à Prefeitura e se discutir isso. Claro. Bom, um pouco de como vai acontecer essa redistribuição de valores, tu já explicaste. Sim. Mas em um primeiro momento, pelo que eu entendi, foram revistos todos os bairros de Porto Alegre. Sim. Né? Vendo os que estão mais na zona central, aqueles que realmente eram bairros, digamos assim, periferia no caso mesmo, que não eram centrais e que passaram a ser bairros centrais. Né? Que eram, eu estou lembrando ali, por exemplo, da área do Iguatemi. Aquela área, 10, 15, 20 anos atrás, era uma área bem descampada. E hoje a gente tem praças, prédios, condomínios gigantescos ali. Agora, a partir de quando essas atualizações entrarão em vigor? Bom, a partir do ano que vem, já entra em vigor a nova planta de valores. Tá? O que acontece? Foi aprovado para que esse aumento não fosse tão impactante né, no bolso do contribuinte. O que se definiu? Que para o ano que vem, o ano de 2020, o aumento máximo seria de 30% no valor do IPTU. Pode chegar a 30%, depende da região. Depende da região, depende da valorização depende do quanto o teu valor venal aumentou. Sim. Pode ser que tenha imóveis que vai reduzir, outros talvez tenham uma redução um aumento de 10%, o aumento vai ser todo no ano que vem. Agora, se tu tem um aumento de 70%, 80%, para o ano que vem está limitado a 30%. Tá. Nos próximos anos, os próximos 5 anos, até 2025, é 20% a cada ano. Sim. Né? E a partir de 26, então, o que sobrou vai ser numa vez só. Tá. Porque a Prefeitura, em cima desse teu dado que tu passaste agora para a gente, da possibilidade de alguns terem redução, não um aumento, e sim redução no valor do seu IPTU, a Prefeitura sinalizou que metade dos imóveis da capital gaúcha pagará menos imposto ou ficará isenta no ano que vem. Qual o critério para que essas regiões, bairros, tenham essa redução e isenção? Um pouco a gente já explicou, né? O bairro, a posição dele, as melhorias que foram feitas, se ele se aproximou mais de uma zona central ou não, enfim. Agora, esse número é verdadeiro porque boa parte das pessoas estão esperando um aumento, né? E o que tem se propagado aí pela mídia. É metade mesmo? Metade dos porto-alegrenses podem vir a pagar menos ou até mesmo ter isenção? Na verdade, os números são os seguintes, tá? A gente tem em torno de 30% de imóveis que vão ter alguma redução de imposto. Tá. Alguma redução. Pode repetir? 30%. Em torno de 30%. Tá, aproximadamente. Cerca de 20% dos imóveis vão ter isenção ou vai permanecer o mesmo valor, né? Diferença mínima. E 50% dos imóveis vão ter aumento de valor. E aí é claro, tu pode ter desde imóveis que vão ter um pequeno aumento, quanto a outros que vão aumentar 100%, 150%. Isso não tem limite, é o quanto ele está avaliado quanto aquele imóvel foi valorizado. Exatamente. Né? Bom, de outro lado, alguns imóveis podem ter, então, um reajuste no IPTU. A planta de valores do IPTU da capital gaúcha, está desatualizada. A partir desse processo, que vai durar 5, 6 anos, né, nós teremos ela atualizada e esse processo de atualização deve ser feito de quanto em quanto tempo para que não se tenha esse impacto tão grande. Sim, na verdade, existe até uma recomendação do Ministério das Cidades que essa reavaliação ela seja feita a cada 4 anos. Né? Então, o ideal seria que o Poder Executivo encaminhasse, pelo menos a cada gestão fosse encaminhada pelo menos uma vez, né, essa atualização. Agora, não existe... 4 anos é um mínimo que se espera. Agora, se quiser atualizar a cada 2 anos, se entender que é necessário, né?
Então, isso também Sim. Tu evita uma distorção tão grande quanto essa de 28 anos, que, na verdade, agora as pessoas estão, né, tudo preocupadas, apavoradas com o aumento que vai ter, né? Bom, a lei foi aprovada com a exclusão, como a gente disse no início da nossa conversa, de 3 emendas pelo prefeito Marquesan Júnior. Se esses vetos forem derrubados pela Câmara de Vereadores, como isso vai se configurar na lei? Isso, na verdade, algumas dessas emendas que já foram aprovadas, elas já trazem claro, elas têm a importância política e social que os vereadores identificaram, né, e propuseram emendas, e algumas não foram vetadas pelo Executivo. Essas emendas elas já trazem alguns impactos na questão de implantação dessa planta no sistema, né? Porque a gente tem um prazo aí até o final do ano para fazer a implantação, botar para rodar a carga geral, né? É um dificultador. Mas tem algumas emendas que foram vetadas pelo Executivo que são muito preocupantes, assim, que na verdade elas chegam até a tornar talvez inviável a implantação desses novos valores, né? Mas aí, claro, é uma questão política, né? O prefeito já foi, conforme a orientação técnica dos auditores fiscais do município, a gente fez a orientação de veto. Sim. Agora volta para a Câmara e eles vão fazer a decisão política deles, né? Bom, claro que aqui a gente tem um ponto de vista, você de casa pode ter outro ponto de vista, mas na tua concepção, a gente pode imaginar, Fernando, de novo as palavras, né? Que a gente está fazendo, é um processo de procura para fontes de arrecadação, para aumentar a arrecadação do município, alguns acusam isso, outros vão enxergar como uma atualização mesmo que vai trazer justiça para alguns moradores da capital, alguns que pagam muito por não ter ainda a estrutura que desejam e outros que têm já uma estrutura, têm valorização do seu imóvel e pagam muito pouco e poderiam pagar mais. Como é que tu interpreta esse movimento que está sendo feito? Na verdade, assim, sem fazer juízo de mérito, né? O que eu posso te trazer de dados é o seguinte, assim, haverá sim aumento de arrecadação, de carga tributária. Sim. Né? Porque, por exemplo, nesse primeiro ano, em 2020, com esse limite de 30% de arrecadação, que tu citaste, 10,4%, se não me engano, no aumento, então a gente vai ter estimado em torno de 68, 70 milhões de arrecadação a mais do IPTU, tá? Incremento de arrecadação. Claro. Em 2018, a arrecadação do IPTU ela fechou em 620 milhões. Né? Então, vai ter mais 70 agora. E a previsão que se fazia antes dessas emendas, né? Porque a gente não teve tempo ainda de avaliar, fazer simulações, né, com essas emendas, mas a expectativa é que se chegasse em 2026, que é quando acabaram aqueles limitadores, né, de 20%, se chegaria a uma arrecadação 54% maior. Então, nós sairíamos de 620 milhões para 958 milhões. Então, não tem como negar que há aumento de carga tributária. Sim. Contudo, sim, é um projeto muito importante para o município. Ele vai acabar, vai pelo menos diminuir muitas injustiças fiscais. Né? Porque a gente tinha casos de pessoas que tinham imóveis de 500 mil, 700 mil reais que pagavam IPTU de 10 reais, 100 reais. Né? E aí tu tem imóveis que valem 200, 300 mil que pagam 1.500 reais. Né? Então é injusto, né? Bom, sem dúvida, nesse caso, com certeza. Para fechar, uma última pergunta rápida. Existe espaço ainda? Porque se discutiu de uma gestão para outra na prefeitura a possibilidade do desconto na antecipação. Isso ainda deve valer para esse IPTU que deve estar chegando para 2020? Isso na verdade é uma questão é uma decisão política do prefeito, né? Ele que vai definir se ele vai querer dar esse desconto ou não. A gente viu que na época, na transição entre o Fortunati e o prefeito, ele não queria que fosse dado o desconto, né? Depois ele acabou concedendo esses descontos para pagamento à vista, só que isso tudo depende de quando vai ser rodada essa carga geral, né? A gente tem um prazo até o final do ano, é um projeto complexo que a gente está trabalhando para fazer no prazo correto, mas além disso tem a decisão política do prefeito. Né? Então isso eu não tenho como te afirmar. Bom, vamos aguardar, né? Mas que foi um empate, um embate político aqui naquele momento. Enfim, a gente vai aguardar então o IPTU de 2020 que vai chegar aí na sua casa já. Eu quero agradecer os esclarecimentos, a informação e por atender o nosso convite, o presidente da Associação de Auditores da Receita Municipal, Fernando Ismael Schunk. Seja sempre bem-vindo e mais uma vez obrigado por nos atender. Eu que agradeço e estamos à disposição, cara.